Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois eu já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. O meu destaque aqui do texto lido, evidentemente, é o versículo de número 13, que sempre nós estamos ouvindo pregações, ensinos a respeito, pena que na maior parte dessas oportunidades, o texto ele é tomado de forma isolada do seu contexto. E quando eu tenho isso, permite aquele que fala, aquele leitor, né, que faz a interpretação do texto, faz com que ele tenha uma liberdade maior para colocar as suas ideias dentro do texto. E isso, dentro da hermenêutica bíblica, nós chamamos de exegese. É pegar uns preconceitos que nós temos e já inserir dentro do texto lido. Ou seja, aquilo que nós já temos por padrão, colocar no texto. Então isto não é legal, isso não se pode fazer, tá bom? Isso é exegese. E o que nós temos que fazer, então, a partir do texto que nós lemos? Nós temos que fazer a exegese. A exegese é você retirar do texto aquilo que realmente ele está dizendo. Ele está transmitindo de mensagem para nós. Não temos que colocar mensagem, temos que retirar a mensagem contida no texto. Existe uma mensagem original aqui, um propósito original de Paulo quando ele escreveu essa carta. E é isso que nós temos por obrigação identificar. Então, fazer a exegese deste texto bíblico. E, para tanto, você precisa se utilizar de algumas ferramentas também da hermenêutica bíblica, que é principalmente o contexto. Então, todo texto ele é tecido com. Esse é um vocábulo originário aí da palavra texto, ou seja, tecido com. Então, você pegar só o versículo de número 13 e você ler, e muitos cristãos já até decoraram, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E todas estas coisas se encaixam naquilo que o meu coração deseja, naquilo que eu tenho para mim de excelente, naquilo que eu almejo, aquilo que vem satisfazer o desejo do meu coração. E daí então eu digo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, com o intuito de superar, então de alcançar esse objetivo, esse desejo do meu coração. Porém, preste bem atenção, há muitas coisas que nós desejamos e que não faz parte do nosso ministério, do propósito de Deus na nossa vida, e daí nós podemos nos decepcionar com aquilo que não vamos alcançar, porque nós estamos olhando para um texto que é bíblico e nós dizemos é a palavra de Deus e nós dizemos posso, mas não consegui, e daí veio a decepção. Ora, tome cuidado com isso. É a palavra de Deus, mas dentro de um todo. Você não pode retirar parte e interpretar de forma isolada esta parte. Então vamos entender o que é que Paulo disse quando utilizou essa expressão, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
A igreja de Filipos era uma igreja que ajudava demais o ministério de Paulo com as suas ofertas. Era uma igreja que investia pesado ali em sua caminhada missionária. E ele sempre agradeceu aos irmãos por isso. E agora, mais uma vez, os irmãos enviam uma oferta para Paulo. E Paulo agora está, agradecido aos irmãos que estavam ali abençoando esse seu ministério. E ele agradece a lembrança que ele agora revive dos irmãos por aquilo que chegou até ele. Mas ele diz para os irmãos: eu não digo isso por necessidade. E o que ele recebia dos irmãos não era também por uma necessidade, ele está dizendo, porque já aprendeu a contentar-se com o que tinha. E na expressão aqui bíblica eu leio: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, você tem ideia do que é contentar-se? É viver plenamente, é regozijar-se, é estar com alegria plena dentro do coração, independentemente do que acontece do lado de fora. Então, Paulo diz: eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. E o que é que Paulo tinha durante a sua caminhada e jornada na obra missionária? Do que ele está dizendo que ele já aprendeu a contentar-se? Ou seja, a se regozijar na presença de Deus, porque o seu maior bem era o ministério que recebera do Senhor. O seu maior bem é ser útil na obra de Deus. O seu maior bem, o seu maior tesouro era Deus contar com ele e colocar nele esse poder, essa graça para a evangelização e ganhar almas. Esse era o contentamento, ou seja, Cristo. E em outras cartas disse para que nós pudéssemos nos contentar com aquilo que nós temos. Aprenda isso. Qual que é a sua porção hoje? Esta é uma aplicação da mensagem. O que você tem hoje recebido de Deus? Qual que é a porção dessa sexta-feira? Você tem condição de se contentar, de se regozijar, de adorar a Deus pelo que você tem hoje? Hein? O que você vai ter na mesa para alimentação hoje? O que você vai ter à tardezinha de café hoje? Hã? E a vida que você está levando, está tudo de acordo? Tudo que você deseja está acontecendo? Tudo que você almeja, você está alcançando? Qual que é a tua porção? E onde está a tua alegria, o teu maior prazer e a tua satisfação? Está nas coisas que almejas e alcanças ou não? Ou está em Cristo? Então Paulo, ele dizendo aqui no verso 12, sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído. Olha só, irmãos. Então, nada mais me afeta. Quando fala me afeta, é afetar o homem interior, é me desestabilizar emocionalmente, é me desestabilizar espiritualmente, é mexer com a minha fé, é abalar a minha fé. Não, não, não. Nada mais nesta terra consegue atingir a minha fé. Eu estou fortalecido em Cristo. Eu realmente aprendi de tudo que eu passei. Eu aprendi. Então, olha só, a cada momento da caminhada e jornada cristã é um aprendizado. Vamos aprender a viver na presença de Deus. Tem que aprender? Tem que aprender a viver para poder usufruir mais e assim regozijar-se mais diante do Senhor. Regozijai-vos sempre na presença dele. Agora, há momentos que nós vamos estar abatidos? Sim, olha lá, ele aprendeu isso. Sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Em toda maneira em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome. Nada mais dessas coisas vão influenciar
Eu vou adorar a Deus quando eu estiver com fartura e agradeço a Deus. Quando eu estiver passando necessidade, um aperto na jornada, aí eu murmuro, eu reclamo. Não. Agora acontece também alguns que servem a Deus só na dependura. Pois é, você já ouviu essa expressão? Era a expressão dos meus avós. Ou seja, sempre quando está no aperto, sempre quando está com as portas fechadas e ele consegue buscar Deus, ele consegue orar. Cabe até lembrar aqui que tem pessoas que só vivem desse jeito porque é a única maneira que ela serve a Deus. Então Deus vai deixá-la sempre assim. Você vai encontrar pessoas que só vivem apertado, necessitado, porque quando Deus dá alguma coisa a mais para ela, ela deixa a obra, ela deixa a igreja, ela vai passear, ela vai se ocupar com as coisas. Quando tem fartura, não consegue servir a Deus. Quando tem abundância, quer dizer, abundância em relação à vida que ela estava levando de miséria, e agora ela tem um pouquinho mais, ela já se sente melhor do que os outros e não quer servir a Deus, então deixa Deus, essa pessoa sempre no aperto. Peraí, não é para servir a Deus assim? É para servir a Deus com inteireza de coração, é para servir a Deus todos os dias, é para servir a Deus, ou seja, servir a Deus é colocar a vida diante do altar, é para ser útil na obra de Deus. Para que Deus nos chamou para fazer a sua obra? De que forma e de que maneira? Então vamos fazer. Se estivermos padecendo necessidade, façamos a obra de Deus. Se estivermos em abundância, façamos a obra de Deus. Nada dessas coisas deve influenciar o ministério e caminhada e confiança e fé no Deus Todo-Poderoso. Então Paulo diz: sei tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E daí usa a expressão: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, todas as coisas que eu posso em quem? Posso em Cristo. Posso o quê? Suportar, vencer, lidar, administrar. Eu consigo administrar as coisas, porque ele me ensinou agora a ser um bom administrador. Então, quando eu estiver frustrado, eu consigo administrar esse momento da minha vida. Isso é crescimento cristão, meus irmãos. Isto é amadurecimento cristão. Então, quando alguém te ofender, antes você ficava irado, furioso, e lá dentro remoendo, mas agora não mais, você consegue administrar isto. Quando você tenta fazer algo, tanto na obra de Deus quanto na vida pessoal, e você estava quase alcançando, mas de repente as portas se fecharam e você não conseguiu. Um tempo atrás você ficava frustrado, quase entrava em depressão. Agora não mais. Você consegue administrar esta situação. De repente as portas se abrem e Deus começa a conceder coisas boas, excelentes, você vai recebendo. E antes você perdia a oportunidade de estar na casa do Senhor e começava a se afastar de Deus por causa das bênçãos materiais que começava a receber. Hoje não mais. Você já consegue administrar estas coisas. Agora você está nas condições certas de dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, poder algo aqui na terra não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que o meu coração almeja, mas sim as situações que eu enfrento, que eu vivo a cada dia que eu vivo aqui. Qualquer coisa que me aconteça nessa jornada e caminhada, eu vou poder me expressar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entendeu a palavra? Você entendeu a mensagem? Meus irmãos, que nesta manhã, por meio desta palavra, haja um crescimento em nossa vida espiritual. E que independentemente do que nós possamos viver, do que Deus nos permita viver, porque tudo é permissão dele, nada na nossa vida acontece sem que seja permissão dele. Então, tanto a necessidade quanto a fartura, todas estas coisas não vão influenciar a nossa fé e o nosso modo de adorar e servir ao Senhor na face da terra. Que todos nós possamos dizer com certeza, e com convicção e com entendimento do que é esta palavra:
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.